Boa noite, pessoal. Fazendo um teste hoje com a transmissão também pelo Instagram, além do Facebook. Quem está acompanhando aí pelo Instagram, eu consegui colocar o vídeo na horizontal, então precisa segurar o celular virado. A, a única desvantagem é que os comentários ali não rodam junto, né? Mas espero que dê para acompanhar bem. Então, hoje o nosso assunto, de certa forma a gente fala sempre isso aqui, mas o efeito do psiquismo, o efeito das personas ou das nossas personalidades na nossa vida. Então, a gente fala muito aqui, mas de repente algumas situações passam sem a gente se dar conta que pode ser influência de ação de personalidades no nosso psiquismo. Então vamos iniciar os estudos desta noite, rogando amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que a gente possa ter uma noite produtiva de estudos. Então, a proposta do nosso estudo aqui é que a gente entenda as regras da vida e consiga compreender como nós funcionamos, as leis que regem a nossa caminhada, o nosso bem-estar ou não. Dessa forma também a gente consegue compreender melhor o outro, consegue ter além da compreensão, uma compaixão maior, compreender que o outro não está fazendo isso só para nos incomodar, o outro pensa diferente, ele tem uma caminhada evolutiva diferente, então é um universo em si mesmo. Por isso essa diversidade que a gente tem no mundo. E aprender a conviver com isso facilita muito a nossa caminhada aqui neste aprendizado, que é uma existência. Então, quando eu entendo essas leis que regem a nossa caminhada, fica mais fácil de eu proceder com as mudanças necessárias, que muitas vezes a gente acha que deve fazer, mas não tem aquela certeza, então acaba deixando para lá. Mas quando a gente traz a razão do nosso lado, quando a gente compreende o funcionamento, o mecanismo que está por trás de uma situação, a gente sabe que vale a pena se esforçar para essa mudança. Então a gente vai falar hoje a influência dessa turma aqui, ó, que está no nosso inconsciente. Explicando um pouquinho melhor, o que a gente sabe da nossa vida é apenas essa pequena parte aqui, ó, o que a gente viveu nessa existência. Aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais. Todo o resto aqui que a psicologia compara a um iceberg, a parte submersa, que é mais de 90% disso tudo, a gente não tem acesso direto, a gente apenas sofre os efeitos da ação disso aqui. E é disso que a gente vai falar hoje, dos efeitos desse inconsciente ao qual a gente está ligado. Explicando rapidamente, esse inconsciente aqui, ele, além de outras memórias e informações, ele guarda a resultante de todas as nossas experiências pretéritas, de todas as vidas que a gente teve até hoje. Então fica empacotado ali, não como um filme, é completo mesmo, com emoção, com raiva, com crenças. Só não tem um corpo físico, o resto tem a vida inteira aqui, completa. E e essas memórias geralmente nem sabem que o corpo morreu, então estão presos numa espécie de perturbação mental, como se estivesse num sonho conturbado. E agora a gente já tem ferramentas para trabalhar com cada uma dessas memórias e retirá-las dessa fixação mental,
desse monoideísmo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, os efeitos do nosso inconsciente na nossa vida atual. Então vamos começar aqui com a principal. Dor ou desconforto na região da nuca. É muito comum isto ser causa de influência dessas personalidades. Quando eu falar personalidades, eu estou falando dessa turma aqui, ó, desse nosso inconsciente, tá? Então, cada uma dessas vidas aqui a gente pode chamar de personalidade ou persona, para não confundir com a nossa personalidade atual, né? Então, pessoas que têm muito desconforto na nuca, ou de repente, depois de uma situação, tem aquele desconforto na nuca, é porque mexeu, ativou alguma parte lá do passado, do inconsciente, uma daquelas personas foi ativada e causa esse desconforto na nuca. Por quê? A ligação energética com o corpo físico hoje se dá, com essas memórias de passado, se dá através da nuca, na região da nuca. E como essas vidas pretéritas ali, que nos influenciam hoje, não estão conscientes disso, vivem ainda numa moral antiga, num costume antigo, muito presas ainda à raiva, a sentimento de ódio, de vingança, de egoísmo. Então elas estão presas nessa vibração, que é baixa vibração, e essa ligação fica como que engessada, ela não fica mais flexível, essa transferência de energias de um lado para o outro fica comprometido. Então isso gera um desconforto, como se fosse uma inflamação ali, algo que não está fluindo corretamente. Então, dor na nuca, desconforto constante na nuca, é indício de ação de personalidades que necessitam de um auxílio, de uma atenção. Então, geralmente, dor na nuca é um chamado de atenção. Olha, algo aí no teu inconsciente não está legal, está pedindo ajuda. Então, observe e trate essa situação. Segundo item, joanete e cãibras. Normalmente, não estou dizendo que sempre, tá, pessoal? Normalmente, quem tem joanete e muitas cãibras nos pés, tem uma dessas personalidades lá de passado, ela está tão deformada, tão perturbada. Por que deformada? Porque ela viveu tanto tempo num monoideísmo de raiva, de vingança, que ela acaba perdendo a sua forma humana. Vou ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor isso. No nosso corpo físico, o corpo físico o corpo físico ele tem uma estrutura energética muito densa, muito grosseira, ou seja, é uma quantidade imensa de energia para formar o nosso corpo físico. E quando você perde esse corpo físico, você está com um corpo astral, que vou chutar aqui um valor grosseiro, tá? Ele é 1000 vezes mais sutil do que o nosso corpo físico. Então, como ele é 1000 vezes mais sutil, mais delicado, ele é muito mais influenciado pelos nossos pensamentos. Então, para a gente deformar o nosso corpo físico, a gente precisa ficar uma vida inteira não cuidando de pensamento, com raiva, para você gerar um câncer, para causar uma desarmonia no nosso corpo físico. No corpo astral, no nosso corpo energético, como ele é 1000 vezes mais sutil, esse estrago se dá mais rapidamente. Então, se você não está com pensamento alinhado, com pensamentos harmoniosos,
mantendo a tua estrutura energética, o corpo vai se deformando. Por isso a necessidade da reencarnação. O corpo astral vai se deformando e você precisa de uma nova existência para reestruturar tudo isso. Então, pessoas que não estão muito acima de uma caminhada evolutiva, que não têm esse controle mental, que não têm esse conhecimento, precisam reencarnar mais rapidamente depois que desencarnam. Aí a grande maioria da população terrena está aí em torno de uma média de 30 a 50 anos para reencarnar. Mais do que isso, o corpo astral perde a sua conformação e eles não têm mais como continuar do outro lado. Depois de uma certa evolução, você pode ficar aí até uns 300 anos sem precisar reencarnar. E aí vai subindo o tempo, né? Depois, no próximo estágio, 600 anos. Algumas informações da espiritualidade falam que Bezerra de Menezes está nesse grupo aí de 600 anos para poder ficar sem reencarnar, né? Outros espíritos um pouquinho mais elevados, 1.200 anos, e aí vai pela frente até o momento em que você não precise mais reencarnar aqui na Terra, que você esgotou todas as possibilidades de experiência, de aprendizado aqui, aí você se liberta do corpo astral e passa para o novo nível, né? para o corpo mental. E vai começar uma nova fase de evolução lá naquele corpo, com outros tipos de aprendizado, lógico. Né? Então, um exemplo disso é Jesus, né? A grande paixão dele não foi aqueles dias lá entre a condenação e a crucificação, né? Foram os 1000 anos que antecederam a sua encarnação aqui. Ele ficou em torno de 1000 anos gerando corpo após corpo dos corpos que ele já tinha se desvencilhado, já tinha se desfeito desses corpos, né? Tá, eu me alonguei um pouquinho nessa explicação para falar aqui do Joanete Câimbras. Então, quando a pessoa fica muito presa no monoideísmo, ela perde a sua conformação perispiritual. Essa gravura aqui é do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Então, aqui ele desceu aos infernos. Quem está acompanhando ele aqui é o seu guia, o Virgílio, né? Então, o Virgílio acompanhou Dante no Purgatório e no Inferno, e a mentora Beatriz acompanhou ele no céu. Então, quem tiver oportunidade de ler, é muito enriquecedor esse livro, né? E umas gravuras muito expressivas também, essa daqui é uma delas. Então, aqui a gente pode ver seres perdendo a sua forma humana e voltando à forma vegetal, criando raízes. Então, essas personalidades, porque a gente não pode ficar muito tempo sem reencarnar, né? Então, o espírito já reencarnou, mas a personalidade lá do passado, enraivecida, com desejo de vingança, ficou presa naquele sentimento e não acompanhou a nova existência. Então ela foi perdendo a sua forma e começou a voltar a uma forma vegetal, criando raízes. E essa ilustração aqui mostra muito bem isso, e a gente vê isso aqui em atendimentos de captação, quando você vai resgatar essas personalidades lá de passado. Então realmente elas estão nessa forma de quase que de árvores, né, enraizadas no astral. Depois dessa degradação aqui, se ela continuar ali, pode regredir mais ainda e ficar numa fase mineral, ou seja, de pedras, ela fica petrificada. E aí o resgate dessas consciências demanda uma grande quantidade nossa aqui de energias, tanto do dirigente quanto da sensitiva, do sensitivo e do médium, né? Para você devolver a forma humana para essa consciência, para essa personalidade, e ela conseguir
começar a recobrar a consciência. Então, muitas vezes o médium, quando vai atender uma personalidade dessa, uma semana antes ele já é colocado em contato com aquela personalidade. Uma parte dele, o que a gente chama de modelo organizador biológico, que é uma propriedade do corpo astral, esse modelo organizador biológico que define a forma do nosso novo corpo. Então essa parte fica ligada lá nesse local, a essa personalidade, para que ela comece a recuperar a sua forma humana e recuperar a sua lucidez, né? Conseguir pensar de novo, sair daquele monoideísmo e conseguir fazer com que a gente atenda ela no atendimento que geralmente já está programado, ele já está agendado, né? Então, cada atendimento exige um preparo, não é só, Walter, atende lá tal situação. Por isso, geralmente, a gente agenda, a gente marca o atendimento para que possa haver esse preparo do atendimento. Então, estava falando aqui de Joanete de Cãibras, né? Então, essa perda aqui da mobilidade dos membros inferiores faz com que o corpo físico fique também alterado com Joanete, ou também refletindo em forma de câimbras, por conta dessa personalidade, lá dessa parte nossa que está presa nessa situação de passado. Então, quem tem Joanete ou muitas câimbras, abre um atendimento para descobrir a causa disso lá no passado e tratar também para que isso não se perpetue daqui para frente, né? Então, cada desconforto que a gente tem na nossa vida é um chamado de atenção. Algo precisa ser mudado. O nosso objetivo não é o sofrimento. Sempre que há um desconforto, um sofrimento, uma desarmonia, é um chamado de atenção de algo que precisa ser revisto. Então, esse conhecimento já nos auxilia muito para a gente ir levando a nossa vida, né? Sabendo o que fazer com cada situação dessa, né? Então, sempre que a gente tem um desconforto e procura um remédio, um paliativo para apagar aquela dor, aquele desconforto, ou uma disfunção emocional ou mental, e você procura um remédio para mascarar aquilo, você só está jogando sujeira embaixo do tapete, né? Está mascarando algo, e lá na frente, em algum momento, você vai ter que tratar. Então, já que a gente está sabendo que precisa tratar, que não dá para fugir para sempre, então vamos encarar logo. E quanto antes a gente trata isso, antes a gente está livre dessa dificuldade, desse problema, né? Autismo. Está tendo um elevado... Está se falando muito agora em muitas crianças com autismo. Não posso dizer aqui que está aumentando o número de autistas. Talvez o que está aumentando é a percepção de autismo, em crianças já com autismo. Eu tenho um filho no espectro autista, então eu trabalhei muito essa questão da influência do psiquismo nas causas do autismo e obtive resultados excelentes. Ele era de um grau grave, daquelas crianças que não interagem, que ficam num canto, com objetos que estão rodando, uma tampa, algo que rode, bota o carrinho de roda para cima para girar a roda, ou um peão, estão sempre presos numa fixação mental, tentando ficar aliados da convivência aqui. Então ele tinha esse grau grave e hoje ele está com 10 anos, a gente começou a tratar cedo também, né? Hoje com 10 anos, quem não conhece ele e tem um contato com ele não diz que ele está no espectro. Lógico, fica aí um atraso global, porque ele não desenvolveu o corpo físico, né? Uma das causas do autismo é uma rebeldia espiritual. O espírito não aceita a condição atual, não aceita os atuais pais, são seres que ele considera inferiores,
e não aceita ser educado por eles, né? Então, alguém que teve muito controle, muito poder lá no passado, e hoje não tem mais esse controle e esse poder, e se nega para ele, né, está se rebaixando a participar dessa existência, né? Então, se negando a participar, ele deixa de ativar o corpo físico, as ligações sinápticas do cérebro, né? O corpo fica com atraso de desenvolvimento pela falta da mente que está ali estimulando o corpo físico, né? Então, depois que ele foi convencido a participar dessa existência, já tinha se passado ali uns 3, 4 anos. Então, ficou esse atraso. Mas que pode também ser rapidamente ser recuperado esse atraso por esforço e dedicação do próprio espírito, né? Então, o espírito, o autismo, geralmente é o que eu falei agora, essa rebeldia, não aceitação da vida atual. Então, ele se nega a participar dessa existência. Tanto é que terapias para autistas, em congressos que falam sobre o espectro, a ênfase maior está em ferramentas como se estivesse adestrando o autista. Então, várias técnicas para que ele, sendo adestrado, consiga participar de uma forma mais tranquila do nosso dia a dia, se engajar na convivência social. Isso porque a mente não está ali agindo, então é como se fosse um corpo autômato, né? Não, você precisa adestrar ele para ele participar dessa existência. E quando você, por um atendimento, ou vários nesse caso, né, atendimentos de captação, você traz essas consciências de passado que se negam a participar dessa nova vida, o próprio espírito se convence e se dedica a participar. Aí todas as terapias começam a ter um efeito muito positivo, porque o espírito está, a mente, né, a parte mental está em funcionamento. E aí as coisas começam a progredir. Estou falando aqui de autismo por rebeldia espiritual. Não estou falando de autismo onde há uma lesão cerebral. Aí já é uma outra situação. Tá? Quando há lesão cerebral ou deficiência genética, é uma outra situação, também causa espiritual, mas que o espírito precisa passar por aquela situação para o aprendizado dele, numa próxima existência, estar mais preparado para assumir um corpo saudável. Então, nada acontece por acaso. Uma criança que nasce com uma deficiência genética não é acaso. Como eu falei antes, o modelo organizador biológico que gerou aquele corpo pela somatória de todas as experiências e pela necessidade de aprendizado dele nessa existência. Ok, falamos então de autismo, que já a maior causa do autismo e onde é mais fácil da gente resolver e ajudar é no inconsciente, nessas personas de passado. Próximo item, enxaquecas. Pessoas que têm enxaquecas, geralmente a maior número estão em mulheres, né? Não porque o homem ele é mais evoluído. Pelo contrário, a mulher, por ter uma sensibilidade maior, ela percebe mais essas influências de passado e acaba sendo também sofrendo as causas dessa influência de passado, né? Então, eu estou falando aqui de enxaqueca que não tem cura, aquela quase que uma enxaqueca crônica, que você toma remédio e mesmo com remédio não passa a enxaqueca ou melhora, ou alivia pouco. Então, tratem personalidades de passado ligadas a essa enxaqueca. Geralmente, nesses casos ligados à tortura, aqueles aparelhos que tinham um anel na testa ali com parafusos apertando, tem todo tipo de tortura que foi usado no passado e que pode estar
causando enxaquecas nessa existência. A minha esposa tinha bastante enxaqueca e depois de uma série de atendimentos aliviou bastante. Agora é bem esporádico que dá. Até acho que tem que fazer um novo atendimento para ela. Ela estava reclamando esses dias aí. Fibromialgia, também uma outra situação que afeta também quase que na totalidade do sexo feminino. Pode dar em homens também, mas a grande maioria é em mulheres. Fibromialgia geralmente é influência de personas masculinas que não aceitam a condição de aprendizado atual no corpo feminino. Então, elas ficam massacrando inconscientemente a existência atual para que essa existência se acabe logo, porque ela não aceita essa condição. Então, estão ligados numa condição de machismo, daquela ideia de que a mulher é inferior ao homem. Então, não aceitam de jeito nenhum essa condição. E quando você traz essas pessoas masculinas para atendimento, coloca ela em regressão, vê que ela mesma já participou de outras existências femininas, em que tudo que ela pensava ali do sexo oposto não faz muito sentido, porque quando essa pessoa masculina, quando viveu antes, né, no lado feminino e sofreu a tirania do homem, né, esse desprezo, né, esse sentimento de que o homem é superior à mulher, sentiu na pele como é viver assim, então ele acaba saindo daquela condição e mudando essa vibração e não querendo mais prejudicar a existência atual. Então, fibromialgia também pode ser muito auxiliado por um atendimento de captação. A gente está falando aqui de sintomas físicos, pessoal, mas isso aqui não anula o trabalho médico, tá? Isso aqui auxilia a ciência médica a ter o efeito desejado. Então, não é que você não precisa mais ir no médico, você vai. Mas quando você trata também a parte psíquica, o tratamento médico surte o efeito desejado. Então, trabalha em paralelo com a medicina, né, para que a intervenção da ciência terrena tenha aí o sucesso desejado. Miomas. Miomas aqui no útero, nos ovários, né, no aparelho reprodutor. Endometriose e fluxo menstrual intenso. Aqui eu não sei se é endometriose ou se é endometriose, tá? Me perdoem se está errado aqui. Esses casos geralmente dificultam a gravidez da mulher. Os tratamentos ginecológicos ajudam, mas são paliativos. Dali 6 meses, 1 ano está de volta a situação. Então, geralmente nesses casos, houve um aborto no passado e o ser abortado ainda ficou preso no sistema reprodutor. Então, a energia dele, geralmente com raiva de não ter conseguido levar adiante aquela existência, a raiva da mãe, e geralmente está ali porque tem diferença com a mãe lá de passado, né? Não estou dizendo que quem tem isso é culpada, tá, pessoal? Todos nós já cometemos abortos no passado, todos nós, sem exceção. Porque a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje. Então, um ser que lá no passado nos prejudicou, a gente acabou tirando a vida, mas ficou com raiva dele, na vida seguinte você vem como mãe dele para devolver a vida, você não resolveu aquela situação no teu campo mental. Então, quando se aproxima aquele ser de você, e geralmente não é algo programado, né? Muda toda a tua vida, você não vai conseguir realizar os sonhos que tinha,
E além do desconforto da gravidez, porque junto com aquela antipatia de passado gera mal-estar, gera náusea, todo esse desconforto faz com que a mulher acabe optando pelo aborto. Tá? Hoje em dia a gente já tem esse conhecimento. Lá no passado não tínhamos e cometemos isso. Tá? Então, só para que quem tenha isso não se culpe. Tá? É assim mesmo que a gente aprende. É assim com todos. A não ser com os iluminados, mas esses não estão mais aqui encarnados. Então é para todos nós mesmo. Então o ser ficou preso ali no sistema reprodutor e aquela energia deletéria de passado que está ali prejudica o funcionamento harmônico, saudável e orgânico do sistema reprodutor. E gera esses miomas, a endometriose, o fluxo menstrual intenso. E a mulher acaba sofrendo com isso. Então, alguns atendimentos de captação, retirando essas memórias, essas personas de passado, aí são personas de marido, de filhos que estão ali, ou de futuros filhos, né, que estão presos ali no sistema reprodutor, esperando por uma nova oportunidade. Então, ajudem muito também. Então, encerramos o nosso tempo de hoje. Vamos encerrar com o passe à distância. Lembrando que já estamos com as palestras das quartas-feiras sendo transmitidas através do Instagram, lá direto do auditório do CEPA. Ainda não está aberto ao público, mas os trabalhadores ligados aos passes já estão auxiliando, estão lá presentes, auxiliando no passe à distância também, da mesma forma como é feito aqui no estudo também, é feito na palestra de quarta lá no CEPA. E também dá para a gente matar a saudade lá da nossa casa, do CEPA. Né? Estamos já há um bom tempo longe de lá e que a gente possa logo, logo estar presentes fisicamente lá no local. Então, o encerramento através do passe à distância, nós pedimos aqui auxílio aos demais trabalhadores da casa que nos auxiliem nesse momento. O importante para a gente receber essas energias é estar receptivo mentalmente, deixar as preocupações do dia a dia, as tensões de lado. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça, percorrendo todo o corpo, dissolvendo energias densas, estagnadas, nos sentindo mais leves, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando nosso sistema de defesa, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas com as quais convivemos, que a gente possa, nessa próxima semana, ter uma compreensão maior, uma compaixão, tolerância maior para com o outro, para com o próximo, compreendendo que o outro é diferente de nós, ele não pensa igual a nós, mas isso não é errado, é o aprendizado dele neste momento, que é diferente, geralmente diferente do nosso. Então nós podemos nos esforçar para respeitar mais, para compreender e tolerar mais também. Isso nos ajuda a ter uma vida mais tranquila, compreendendo que apesar de tudo parecer estar errado, está tudo certo. Todo o nosso aprendizado que a gente está passando agora é o que a gente precisa para esse momento. E nós temos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para ir superando cada uma dessas pedras que a vida coloca na nossa caminhada. Esse é o objetivo, que a gente se torne capaz
de maiores conquistas, de transpor obstáculos maiores. O objetivo da vida não é acumular, não é competir. O objetivo da vida é nos capacitar para mais. Então, com essa ideia de uma vida mais tranquila, mentalizando uma caminhada harmoniosa durante a próxima semana, que tenhamos todos uma boa noite e uma semana abençoada. Que assim seja.